Fiquem com Deus, muito obrigado pela presença. Nossa mensagem hoje, conforme tem ali o tema escrito, é o homem segundo o propósito de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Abram no livro de Gênesis, no capítulo 18, verso 19. Gênesis 18, verso 19. Apenas um verso. E por isso eu quero convidá-los para que façam essa leitura comigo. Vamos ler juntos? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra bendita que tem edificado o Teu povo no decorrer dos séculos. Agora, Senhor, em especial, queremos pedir que ela nos edifique, que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la em nossos corações, de tal maneira que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa consciência tranquila de que entendemos a Tua palavra e que vamos aplicá-la no nosso dia a dia. Pai Todo-Poderoso, abençoa cada irmão, a cada irmã que aqui está, e guarda a todos nós na Tua graça, pois a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler traz o nome da pessoa a quem foi dirigida estas palavras. E esta pessoa é Abraão. E Abraão estava debaixo dos carvalhais de Mamre, conforme diz o comecinho do verso 1, no capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando estava ele assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então ali estava Abraão, ali o Senhor se fez presente, foi um encontro pessoal, face a face, ainda que Abraão não soubesse com quem ele estava falando. Para Abraão, a presença ali de Deus era apenas de mais um homem, e junto dele estavam outros dois. Então, 3 pessoas se apresentam. Obviamente, Abraão entende que são pessoas distintas. Abraão, como um homem hospitaleiro, como um homem de bem, os acolhe em sua casa, os faz sair do calor do dia e lhe dá, então, o seu respeito e a sua hospitalidade. Obviamente, eram homens cuja aparência eram imponentes, ao ponto de Abraão se dispor a servi-los, como nós vamos ver dentro dos textos que vamos ler. Daqui em diante, então, agora nós vamos buscar, dentro deste verso e outros textos, os princípios básicos para podermos entender e exercitar este relacionamento com Deus, para alcançar este objetivo que é, de fato, de Deus. O homem segundo o propósito de Deus. Qual é o homem segundo o propósito de Deus? O que Deus espera do homem? O que Deus espera do chefe, do líder? O que Deus espera de mim e de você? É isso que nós vamos tentar nessa noite buscar nesse texto bíblico. Então nós temos ali em primeiro lugar que o homem segundo o propósito de Deus serve ao Senhor. E servir aqui, meus irmãos, não é uma mera palavra. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou servo de Deus, mas acaba não fazendo muita coisa para Deus. Servo é aquele que trabalha, servo é aquele que se dispõe, servo é aquele que está pronto para fazer aquilo que for necessário, quando for necessário e aonde for necessário. Então aqui nós temos Abraão, ele era um homem rico, nós temos que lembrar isso sempre. Às vezes as pessoas imaginam que Deus chamou Abraão e disse: vem Abraão, venha peregrinar pela fé, e Abraão então viveu pela fé. Meus irmãos, é verdade, ele viveu pela fé, mas ele jamais foi um homem pobre. Ele tinha muito gado, tanto é que quem lê o Antigo Testamento, quem lê Gênesis, vai encontrar um momento onde ele e Ló têm um desentendimento por causa dos seus
servos, dos seus pastores, por causa dos seus gados que estavam misturados. Ele era um homem rico, porque naquela época a riqueza de um homem não se contava pela terra que ele possuía, mas sim pelos animais e pelos servos que tinha sob seus cuidados. Então Abraão era realmente um homem rico, ele tinha muitos animais e servos. Esse texto que nós lemos aqui, que fala dessa guarida dele para aqueles 3 homens, mostra alguma coisa muito interessante. Vejam o que acontece quando eles aparecem lá. Verso de número 2, do capítulo 18. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda para o seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco d'água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: faze como disseste. Olha só agora o que Abraão faz. Abraão apressadamente foi para a tenda de Sara, sua esposa, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Por sua vez correu ao gado, tomou um novilho, deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou ele também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. O que nós temos aqui? O fato de que Abraão, um homem que é líder do seu lar, começa a fazer com que todos trabalhem para servir ao Senhor. A primeira pessoa que ele vai chamar é Sara, sua esposa. Por quê? Ela não era serva, ela era esposa dele. Abraão poderia ter chamado uma das servas de Sara, quem sabe Agar estava ali com eles. Poderia ter pedido para qualquer outra pessoa fazer os pães. Por que Sara? Porque Sara era sua companheira, era sua auxiliadora idônea. Sara era a mulher que estava ao seu lado e que deveria sim, junto com o seu marido, acolher os seus hóspedes. Não eram hóspedes apenas de Abraão, mas também de Sara. Muitas vezes nós temos visto este princípio um tanto quanto frustrado nas famílias. Os homens até querem receber algumas pessoas em casa e as esposas dizem: não, faz isso não, vai dar trabalho, vai sujar a louça, vai... não faz, não faz. Sara não faz isso. Sara não diz isso. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de que submissão é uma espécie de servidão, porque não é. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Naquele momento, a missão de Abraão era acolher aqueles homens, e Sara tinha o dever, como esposa, de ajudar o seu marido nesta missão. Submissão, debaixo da missão do marido. Sem reclamar, ela foi lá, fez o que ele pediu, ou, se quiserem assim, o que ele mandou, tá? E aconteceu. O princípio básico para que o casamento seja feliz, para que o homem, segundo o propósito de Deus, possa ser um homem abençoado, é que ele tenha uma mulher ao seu lado que seja verdadeira e idônea. Uma mulher capaz de ajudá-lo, uma mulher capaz de auxiliá-lo. Nós vivemos dias onde os homens não querem mais casar. Eles preferem ficar junto com seus pais, na casa dos seus pais. Está bom lá. Meus irmãos, não é para isso que Deus nos chamou. O homem não deve ficar só, deve achar uma mulher e sair da casa do seu pai. Dá sossego para sua mãe. Nada de deixar ela trabalhando. É uma ordem bíblica. Abraão acolhe aqueles homens, chama a Sara e diz: Sara, faça.
E Sara vai fazer. É assim que se constrói um lar, com duas pessoas. É assim que um lar cristão, composto por marido, esposa e filhos, deve agir. É assim que as coisas crescem, é assim que os bens são amealhados, no esforço de todos para o bem comum. Abraão, então, dá ordem à sua esposa e ela obedece. Abraão também chama um servo, traz lá um boizinho que ele escolheu e diz para o servo: faz um churrasco. Vocês gostam de churrasco? Abraão também gostava de churrasco. Mandou o servo: prepare-se, faz isso, assa lá. Eu quero que os meus convidados tenham uma carne gostosa para comer. Faça isso. Meus irmãos, o princípio da liderança não é que você tem que fazer tudo. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Corre de um lado, corre de outro, as forças se esvaem e os resultados não aparecem. É importante que nós possamos entender esse princípio. O homem segundo o coração de Deus não é aquele homem que faz tudo, mas é aquele homem que sabe o que fazer, quando fazer e também a quem pedir alguma coisa. É um princípio bíblico. Abraão também fez isso. Abraão também colocou a mão na massa, foi lá, recolheu tudo, levou, apresentou a eles, não ficou ausente do trabalho. Mas ele fez. Tudo isso ele fez para servir ao Senhor. Não é para servir aos amigos, não é para servir as pessoas, mas é para servir ao Senhor. Quantas vezes nós encontramos lares onde isso não acontece? Onde o Senhor não é servido. Onde o Senhor às vezes é tratado como servo. Onde aquelas pessoas só querem as bênçãos de Deus. Abraão queria servir ao Senhor. Abraão dispôs dos seus bens, dispôs da sua família, porque era só ele e Sara naquele momento, dispôs o seu servo ao serviço do Senhor. Quer ser um homem segundo o coração de Deus? Siga esses princípios. Quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? Siga esses princípios. Você é casada? Então ajude o seu marido. Seja uma verdadeira auxiliadora, esteja debaixo dessa submissão. Ajude ele a conduzir você até Deus. A servir ao Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, temos o fato de que o homem, segundo o propósito de Deus, ele é responsável por sua família. Vamos voltar ao texto que nós lemos juntos, verso 19. Diz lá: porque eu o escolhi. Eu quem? Deus. É Deus falando com ele. Porque Deus o escolheu. Vamos fazer uma paradinha aqui só um instante e dizer o seguinte: Deus escolheu você. Se você está aqui nessa noite, não foi por acaso. Não existem acasos. Há um hino que nós cantamos, inclusive, e que quem prestou atenção, numa das estrofes, diz o quê? Acasos para mim não haverá. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus quis. Porque Deus escolheu você, porque Deus chamou você, porque Deus trouxe você aqui. Então essa palavra que está aqui, porque eu o escolhi, leia como se fosse para você. Seja homem, seja mulher, seja adulto, seja jovem, seja criança, é para você. O Senhor dizendo: eu o escolhi. Você é sim um escolhido de Deus. E um escolhido de Deus para fazer o que mesmo?
para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Nós vivemos uma época de terceirizações, nós terceirizamos tudo. Estamos aqui na obra e isso tem sido uma dificuldade. Contrata-se uma empresa que contrata outra empresa, que contrata outra empresa, e depois como é que fica para chamar a atenção de alguém? Está terceirizado, está pulverizado, a coisa está... É difícil. Nós terceirizamos tudo em casa também. Nós terceirizamos a atenção que damos aos nossos filhos, ou que deveríamos dar aos nossos filhos, a educação dos nossos filhos. Nós vamos deixando isso para os outros fazerem. E muitas vezes eu tenho visto pessoas que dizem, olha, eu vou deixar a educação religiosa do meu filho para depois. Já ouvi pessoas dizendo, olha, batizei meu filho, agora é membro da igreja, não tem problema. Quando ele for mais velho, ele vai achar a igreja que ele quer ir, a religião que ele quer seguir, daí ele vai decidir isso. É justamente isso que Deus está dizendo nesse texto, não é não? Deixa a criança cuidar do seu próprio... É isso? De quem é a responsabilidade? Eu escolhi você. Para que faça o quê? Para que ordene a seus filhos. E a casa depois deles, ou seja, lá para os seus netos. Se você acha que sua responsabilidade para nos seus filhos, esquece. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você vai cuidar dos seus. Porque Deus escolheu você para isso. Portanto, não terceirize isso para as pessoas. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade cuidar dos seus filhos. Ah, pastor, mas eles já são pré-adolescentes. Já estão com 12, 13 anos. Não querem mais ir para a igreja. O presbítero Silas estava dando esses dias um exemplo que eu achei muito bonito. Ele disse, olha, enquanto comem do meu pão, enquanto estão debaixo do meu teto, vão para a igreja. Acordo eles, arrasto eles, vão para a igreja. Aí vocês vão dizer, pastor, que coisa horrível fazer isso com os filhos. Não é verdade? Não, não é não. Está certo, concordo com ele, em gênero, número e grau, porque se você não levar os seus filhos para a igreja, eles vão para outro lugar. Vão para a frente da televisão, vão para a frente do computador, vão para a frente, sabe lá Deus, de outras pessoas, fazer sabe lá Deus o quê. E a responsabilidade é de quem? Quem? Pai, pegue o seu filho pela mão e traga para a igreja. Não mande eles para a igreja. Diz, olha, podem ir, vocês sabem o caminho, vão com Deus, olha, eu dou o dinheirinho do ônibus. Faz isso não. Traga eles. Pega pela mão, é sua responsabilidade. Lembram lá da história de Adão e Eva? Estavam só os dois no paraíso. Eva comeu do fruto proibido. De quem é que Deus veio tomar satisfação? Foi de Eva? Não? Foi de quem? Por quê? Ele era o responsável. Quando você se apresentar diante de Deus, quem é que vai ter que prestar conta dos seus filhos? O pastor. Eu deleguei para o pastor. Pastor, ensina meus filhos no caminho que eles devem andar. Foi isso? Não vai colar não, meus irmãos. Deus não vai aceitar isso não. É sua responsabilidade. Ah, mas eu transferi para... Não importa. É sua responsabilidade. A palavra de Deus é clara. Eu o escolhi para isso. Para que você vá lá. Para que você ordene a seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Guardem o caminho do Senhor. Os irmãos, homens responsáveis, não terceirizam a tarefa de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Homens e mulheres responsáveis ensinam. E talvez você diga assim, pastor, mas eu perdi a minha oportunidade.
Pastor, eu dei ouvidos a este mundo, eu achei que deveria ser mais condescendente, eu achei que deveria dar mais liberdade. Pastor, perdi essa oportunidade. Em primeiro lugar, se arrependa. Se arrependa sinceramente, porque isso é culpa sua. Você pecou, você desobedeceu a Deus. E em segundo lugar, se redima. Seus filhos vão ter filhos. Faça com os seus netos aquilo que você não fez para os seus filhos. Geralmente essa é a bronca dos filhos em relação aos avós. Ah, quando eu era criança, você não fazia isso comigo. Não dava doce, não levava aqui, não levava no parquinho. É verdade. Que naquela época o pai tinha que trabalhar, o pai tinha que correr, a mãe tinha que correr. Era aquela correria. Já aposentados, as coisas ficam mais fáceis. A gente pode cuidar um pouquinho melhor dos netos. Ainda não recebi meus netos, mas espero pela graça poder vê-los um dia. Bom, gente, estou esperando. Se Deus vai permitir, eu não sei. A Elaine está dizendo lá, estou esperando. O dia que acontecer vai ser bom. Eu perdi o fio da meada. Dos avós, dos netos. Os avós têm mais tempo para cuidar dos netos. E é importante isso. Se você é avô, cuide bem do seu netinho. Pega o seu netinho pela mão, traz para a igreja. Ensina a ele o caminho do Senhor. Leia a Bíblia com ele, ore com ele. Ainda que seu filho diga assim, mas o senhor não fez isso comigo quando eu era criança. Aí você aproveita e diz, então meu filho, vem cá, ajoelha aqui comigo. Vamos começar agora. Não perde tempo. Tempo é uma coisa que nós não recuperamos mais. As oportunidades passam e nós não podemos mais reavê-las. Portanto, arrependa-se do que você já fez de errado, mas comece a fazer o certo. Busque a Deus, traga seus filhos à igreja, venha com eles à igreja, seja um exemplo vivo para eles, porque é isso que conta. Muito bem, meus irmãos, seguindo essa mesma lógica e olhando lá para o nosso texto, diz o final do verso, para que o Senhor, guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. E esse aqui é o terceiro e último ponto, o homem segundo o propósito de Deus, pratica a justiça e o juízo. Meus irmãos, eu sei que vocês têm conhecimento da justiça e do juízo. Eu sei que vocês sabem a diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que é pecado. Eu sei que vocês sabem disso. O Espírito Santo, tenho certeza, acende uma luzinha na cabeça de vocês, dizendo, olha, isso é errado. Ou então ele diz, pode fazer que é certo. Porque vocês são pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Eu creio nisso. O que nós fazemos às vezes é ser desobedientes. E dizemos, não, eu quero por aqui. Eu quero fazer esse caminho. E obviamente erramos. E obviamente, quando acontece um erro, acontece uma disciplina. É simples assim com Deus. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, estão bem com Deus. Aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus, o que acontece com eles? Estão debaixo da justiça. Estão errados. E depois disso vem o juízo. Vocês sabem disso. Agora o que nós precisamos, meus irmãos, é passar do conhecimento à prática, e de tal maneira essa prática tem que estar encalacrada em nós, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, nos nossos comentários, tem que estar de tal forma impregnada em nós a justiça de Deus e o juízo de Deus, que os nossos filhos possam olhar para nós e dizer assim, eu quero ser que nem meu pai. Eu quero ser que nem minha mãe. Olha, eu quero ser que nem meu avô. Eu quero ser que nem minha avó. E não existe honra maior do que essa. Meus irmãos, nada alegra mais o coração de um pai quando um filho, na idade já da razão, olha para o seu pai e diz, pai, olha, eu quero ser um homem como você. Eu quero andar como o Senhor anda. Eu quero ser assim, pai. Você já ouviu isso do seu filho?
da sua filha, dos seus netos? Acorda, vai trabalhar para isso, gente. Não cai do céu. Assustei a pequena. Não cai do céu. Você tem que praticar isso. Você tem que viver isso de tal maneira, com tal intensidade, que os seus filhos vejam que isso não é algo esporádico, mas é um hábito. É algo constante na sua vida. Você tem que ser justo todos os dias. Você tem que buscar a justiça de Deus todos os dias. Não é isso que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse para os discípulos: olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, nós somos homens e mulheres que somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para que sejamos realmente modelos para os nossos filhos, para os nossos netos e para todo esse povo que não conhece a Deus. Nós temos que passar do conhecimento à prática, de tal maneira que os nossos filhos possam olhar nos nossos olhos um dia e dizer: eu quero ser como você. Meus amados, não há alegria maior do que esta. Mas para isto, para essa conduta impecável, para esses valores morais e espirituais elevados, para esse caráter correto estar presente na nossa vida, é necessário viver isso todos os dias e continuar praticando para sempre. É uma questão de imitação. Na medida em que você age, o seu filho ou o seu neto vai imitar você. Já viram isso? De vez em quando eu tenho visto alguns pais felizes da vida porque os filhos reproduzem exatamente. E daí os pais perguntam: onde é que você aprendeu isso, menino? Ele aprendeu em casa. Às vezes fala um palavrão: onde é que você aprendeu isso, menino? Às vezes faz um comentário mais preconceituoso: onde é que você aprendeu isso, menino? E nós costumamos dizer: foi com a escola, foi com o professor, foi não sei o quê. Não, meus irmãos. Os nossos filhos estão de olho em nós, nas nossas atitudes. Se somos pais ausentes, eles serão filhos ausentes e depois serão pais ausentes. Simples assim, eles vão imitar vocês. E depois vocês vão dizer assim: por quem esse menino puxou? Por quem essa menina puxou? E não vai adiantar. A culpa é sua. É sua responsabilidade. É você quem deve ensinar não só o caminho, mas a justiça e o juízo. Queridos, o propósito de Deus não muda. O propósito que ele apresentou para Abraão, um propósito onde o homem deve buscar a Deus, agradar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, não mudou. O propósito de Deus na sua vida, que lhe deu filhos, que lhe deu netos, não mudou. É para que você fale sim para eles e os ensine no caminho em que deve andar. E para que você seja exemplo para eles de justiça e de juízo. É sua responsabilidade. Não tente empurrar isso para os outros, não tente projetar isso para os outros, não tente dizer como disse Adão: Senhor, foi a mulher que tu me destes, como se isso pudesse tirar a sua responsabilidade e dizer: foi o professor, foi a professora, foi a igreja, foi o pastor, foi... Não, é sua responsabilidade cuidar dos seus filhos. É sua responsabilidade cuidar da sua casa. É sua responsabilidade. Deus não mudou. Assim como ele falou com Abraão e falou face a face, eu tenho certeza de que neste momento o Espírito Santo está falando no seu coração. Tenho certeza absoluta que você está aí com os seus botões dizendo: puxa vida, eu bem que podia melhorar aqui, eu bem que podia melhorar ali,
olha, eu acho que essa palavra não é bem para mim, podia ser para aquele vizinho que não está aqui. Isso não vem do Espírito Santo, tá? Mas eu sei que vocês estão pensando nisso. Meus irmãos, não pensem assim. Apenas entenda que essa mensagem é para você. Não projete. Não pense que é para os outros. Não pense que são para aqueles que não estão aqui. Se você está aqui, essa mensagem é para você. E Deus está falando com você. Não é o pastor. É Deus. É a palavra de Deus. Se vocês observaram, eu não falei nada que não estivesse ali, naquele texto bíblico. É Deus falando para você. Vamos ler de novo o texto? Abram lá. Gênesis 18, verso 19. Vamos ficar em pé? Tiago, vem à frente. Vamos cantar o Amém Tríplice depois. Eu quero fazer o seguinte desafio, irmãos. Vamos ler esse texto agora para a pessoa que está ao nosso lado e de tal maneira vamos entender que ela está falando também conosco. Vocês entendam isso como palavra de Deus para a sua vida. Vamos ler todos juntos? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que Deus falou a respeito de Abraão? Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Se você quer que a sua família seja bendita, ouça esse sermão e pratique esse sermão. Se você não quer fazer isso, saiba que isso vai ter consequências. E não vai adiantar dizer que a culpa é de outro, porque a culpa é sua responsabilidade. Vamos orar? Pai amado, nós queremos sim a bênção de Abraão. Nós queremos sim, Senhor, que a nossa casa seja abençoada. Nós queremos que o lar dos nossos filhos seja abençoado. Nós queremos que o lar dos filhos dos nossos filhos sejam abençoados. E por isso, Senhor, nós pedimos que aplique essa palavra de tal maneira em nossas vidas que possamos sair daqui desafiados a cumpri-la, a aceitar essa responsabilidade, a fazer aquilo que o Senhor espera de nós, o propósito para qual o Senhor nos escolheu. Pai Todo-Poderoso, olha para cada irmão, para cada irmã que aqui está, para cada pessoa que veio aqui, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, portanto, Senhor, suplicamos, aplica esta mensagem em nossa vida. Senhor Todo-Poderoso, queremos ter lares abençoados e sabemos, Senhor, que precisamos fazer a parte que nos cabe, de forma responsável, de forma integral. Ajuda-nos, Senhor. Somos fracos. Ajuda-nos, Senhor. Somos falhos. Tu sabes, Tu nos conheces, Tu nos sondas. E nós precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça e nos faça andar nos Teus caminhos, para que possamos também conduzir os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável e infinito de Deus Pai, e a bênção consoladora do Santo Espírito, repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.